Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, muito boa tarde! Estamos começando mais um TV Sintese e no programa de hoje nós vamos discutir um assunto bastante interessante, as conjunturas nacional e estadual da educação. E sabe quem vem debater com a gente esse assunto? O nosso vice-presidente, professor Roberto. Nós vamos falar sobre o que o brasileiro pode esperar da educação dos próximos governos, estadual e federal. Então, fique com a gente! Aqui, nossa principal política é a melhor educação. Está no ar o TV Sintese. Estamos começando o nosso programa com o SUP, Serviço de Utilidade Pública da TV Sintese. O governo tira dinheiro do FGTS para atender lobby das Santas Casas. Sem recursos no orçamento da União para atender o poderoso lobby das Santas Casas, o governo do ilegítimo e golpista Michel Temer, MDB São Paulo, vai usar o dinheiro que está depositado no Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS, para socorrer as entidades filantrópicas que atendem pelo Sistema Único de Saúde. A proposta do governo ignora a gestão temerária de algumas Santas Casas, onde já foram comprovados, inclusive, desvio de dinheiro. Como diz o ditado, de onde a gente menos espera é que não vem nada mesmo. Abre o olho, brasileiro, o neoliberalismo tá vindo com tudo. Este foi mais um SUP. Voltaremos sempre que a necessidade exigir. Vamos agora à entrevista com o nosso vice-presidente, professor Roberto. Boa tarde, Roberto, tudo bem? Tudo bem. Alegria receber você aqui mais uma vez. Roberto, hoje a nossa conversa vai ser sobre um único tema. O que o brasileiro pode esperar da educação nos próximos governos, tanto estadual como federal? Vamos começar aqui do estado, tá? Do governo estadual. Trace pra gente 3 panoramas. Primeiro, se Belivaldo foi eleito. Segundo, se Valadares Filho foi eleito. Terceiro, se Amorim for eleito. Dentro disso, dentro da sua perspectiva quanto professor e sindicalista, o que podemos esperar desses 3 candidatos? Veja, o que a gente tem percebido no horário eleitoral gratuito e no programa de governo apresentado pelos candidatos é que o que se apresenta é um pouco a manutenção do que a gente está aí, né? Nós temos um cenário de desmonte da educação a partir da reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio, construída no governo Temer, ela tem um significado muito nocivo para a educação no futuro, porque ela desmonta totalmente o ensino médio no país, dificultando o acesso do jovem à universidade. O que a gente tem percebido em relação aos 3 candidatos, tanto o Belivaldo quanto o Valadares Filho e Eduardo Amorim, nenhum dos 3 está tocando nesse debate, ou seja, fazendo uma crítica profunda a esse debate do ensino médio, ou seja, o que a gente percebe é que há um interesse dos 3 candidatos que estão na frente na pesquisa eleitoral de manter esse cenário para a educação, que na nossa avaliação é um cenário muito ruim para a educação pública do Estado. A reforma do ensino médio, para que as pessoas compreendam, que foi aprovado recentemente pelo governo Temer, ela coloca como obrigatório apenas português e matemática. Os demais componentes curriculares deixam de ser obrigatória a oferta para o Estado. Ou seja, o estudante vai para a escola pública e o Estado ofertar apenas professores de português e matemática para os estudantes terem na escola. Ou seja, isso cria um cenário de desigualdade entre o aluno da escola pública e da escola privada ainda maior. Porque o aluno da escola privada ele vai ter uma educação com todos os componentes curriculares, com história, com geografia, com sociologia, filosofia, educação física, química, física. E o aluno da escola pública pode não ter nada disso. Ou seja, como é que esse aluno da escola pública vai competir em iguais condições no Enem, por exemplo? O que para nós é muito grave. Uma outra questão que a gente tem percebido de forma muito tímida é o cenário de retomada da carreira dos professores, né?
A gente percebe que tem pouco interesse em debater essa dívida histórica que o Estado de Sergipe tem com os professores. Outro cenário que nós entendemos como grave nesse debate da campanha eleitoral é o pouco debate sobre a capitalização do Sergipe Previdência. Ou seja, os aposentados do Estado de Sergipe, aí não só os professores, mas todos os aposentados, eles estão sofrendo há alguns anos com a política adotada pelo governo Jackson, de congelamento de salário, e além de congelar o salário, com atrasos e parcelamento de salário todo mês, né? Mas o Sintese apresentou uma proposta de capitalização, mesmo que os candidatos não queiram implementar a proposta do Sintese, por exemplo, que é uma proposta fundamentada, pesquisa, mas era preciso apresentar algum cenário para a capitalização da Previdência. Ou vai continuar os aposentados sofrendo como estão? Recebendo com atraso fora do mês. Pois é, então, é uma campanha eleitoral que debates centrais para a educação e para o serviço público não estão sendo discutidos. Então, é uma campanha muito de debates panfletários, né? E isso, para mim, eu acho que é muito grave, porque não debate questões profundas e, portanto, não assume compromisso de questões que são cruciais para o funcionamento do Estado. Eu vi que o Valadares Filho, ele coloca no seu projeto sobre educação que vai continuar ampliando o ensino em tempo integral. Mas como você colocou, a partir de quais marcos, de quais patamares, hoje a gente tem 42 escolas no Estado que funcionam criticamente em tempo integral. O Sintese vem denunciando isso já há um tempo. Então, assim, como se fosse algo simples, algo fácil e algo que não é. E não só Valadares Filho, Belivaldo também inclusive, já reafirma isso, que está implementando, que vai ampliar. Ou seja, o debate da escola tempo integral, ela é interessante, a escola tempo integral, mas não pode se implementar uma escola de tempo integral como está se implementando hoje. É bom deixar claro que o Sintese não é contra. Não é contra, mas uma escola tempo integral tem que ter laboratório, uma escola tempo integral tem que ter espaços de socialização, espaço para alimentação dos alunos, quadras de esporte, banheiros com chuveiros, ou seja, tem que ter uma infraestrutura que as escolas públicas sergipanas não têm. Como é que vai se ampliar ainda mais o ensino tempo integral se o que a gente já tem está caótico na maioria das escolas? Faltando tudo, os professores trabalhando em situações completamente anormais de trabalho para uma lógica de tempo integral. Não dá condições pedagógicas, não dá condições de estrutura física, condições materiais, ou seja, não tem condição nenhuma de alimentação para os estudantes. Essa é uma questão que é preciso que os eleitores compreendam bem. Eu acho que o que você traz, Luana, do debate do programa que está na internet, os programas dos candidatos, é importante que os eleitores possam verificar isso. O compromisso que tem com a saúde, o compromisso com a educação, com a segurança, com o saneamento básico, com acesso à população à água tratada, ou seja, são questões que é a nossa vida. A eleição, por mais que as pessoas não gostem de política, mas é a política que muda a nossa vida para melhor ou para pior. E o processo eleitoral é um espaço para a gente poder estar discutindo isso. É sobre a sociedade que vivemos, sobre o Estado que queremos, o país que queremos. E a depender de quem será eleito, a situação pode melhorar ou piorar. Com toda certeza. Agora, vamos para um cenário mais amplo, né? O cenário nacional. E se tratando de Brasil, como é que ficamos? Ciro ou com Haddad? Como é que ficaria o cenário nessas duas perspectivas? Veja, o governo Ciro é um governo que, sendo eleito, está claro que o projeto de educação que será implementado é um projeto de educação que foi implementado no Ceará. Tá? É um modelo de educação que prioriza muito os resultados, notas e pouca prioridade com a valorização dos professores, a valorização dos profissionais. É um modelo que tem muito o incentivo, a intervenção dentro da escola da iniciativa privada, dando comando sobre a educação. E nós temos sérias críticas a esse modelo de educação, porque a iniciativa privada tem uma lógica de empresa, e a escola pública não pode ser tratada como uma empresa.
Porque a escola pública, ela recebe alunos dos mais variados setores sociais, dos mais variados problemas que trazem da família e da comunidade, e a escola precisa tratar todos como iguais, não dá para excluir as pessoas têm que ser acolhidas, a escola tem que ser um espaço em que o aluno se sinta bem, sinta prazer em estar estudando. Não dá, a empresa não, a empresa seleciona os chamados melhores. E esse modelo é um modelo que entendemos muito grave, que aqui em Sergipe nós já tivemos experiências desastrosas, com programas de educação comandados por empresas, que chega um momento que não dá certo, né? O governo Haddad é um governo que tem apresentado uma perspectiva de retorno de uma série de políticas que vem sendo desmontada pelo governo Temer. Que Ciro tem também apresentado propostas de retomar alguma dessas políticas, como essa questão do FIES, fortalecimento do FIES, das cotas, da universidade pública, o retorno dos investimentos na universidade pública. Ou seja, são dois candidatos que têm uma política muito próximas umas das outras, nessa questão de retomada do que está sendo desmontado pelo governo Temer. As universidades, por exemplo, estão tendo cortes de orçamentos exorbitantes. Isso vem da emenda constitucional 95. Se a gente pegar um cenário, por exemplo, do Museu Nacional, que teve um incêndio recentemente, a Universidade do Rio de Janeiro, que tinha o comando, a administração do museu, para a administração do museu, na época do governo Dilma, por exemplo, tinha um orçamento de 450 milhões que Temer baixou para 50. Então, ou seja, questões de segurança contra incêndio e outros tipos de segurança que o museu tinha deixaram de ter, por causa desses cortes que o governo implementaram. O governo Temer implementou durante esses últimos 2 anos. Tanto o governo, a propaganda do candidato Ciro, como a propaganda do Haddad, sinaliza na perspectiva de retomada dos investimentos. Para mim, o que é que diferencia um do outro? É a essência da política, como essa política vai ser implementada. Vai se valorizar o conjunto dos profissionais que trabalham na educação pública ou vai se valorizar as políticas a partir da lógica empresarial? Essa é a essência da diferença entre os dois candidatos. Trabalha com meritocracia, né? Aquelas escolas que vão bem, então tem bônus, tem... As escolas que vão mal, elas são penalizadas. E para mim a lógica tem que ser outra. As escolas que estão mal, ela precisa ter mais investimentos para que ela melhore a qualidade e chegue aos patamares das melhores. A lógica da meritocracia é a lógica empresarial, né? Ou seja, valorize e premie as melhores, que já estão boas. E as piores acaba sendo, além de serem menosprezadas de investimentos, acaba sendo vistas como escolas ruins. E muitas vezes essas notas, como o IDEB, por exemplo, que é colocada com muitos administradores como um sinônimo de qualidade, não é bem assim. E é bom a gente explicar essas coisas. O IDEB ele trabalha com a lógica de aprovação, reprovação, evasão e uma prova. Por que as escolas privadas, por exemplo, têm um IDEB maior do que a escola pública? Porque a escola privada não tem evasão, praticamente 100% dos alunos que entram saem, e praticamente 100% dos alunos são aprovados, de alguma forma são aprovados. As escolas dão formas de aprovação. A escola pública tem uma outra lógica de funcionamento. Muitos alunos, muitas vezes, para trabalhar, precisam sair da escola, evadem da escola. Alguns reprovam por causa de questões familiares e outros problemas que na escola pública recebe todos os alunos, a escola aberta para todos, e isso acaba a nota caindo em função desses índices. O grande problema do IDEB é que não debate essas questões com a sociedade. A coisa das diferenças que existem nos universos de uma escola particular e de uma escola pública. De uma escola pública. E isso não é debatido com a sociedade. Isso é o que é mais grave. Os gestores públicos não debatem para mostrar para a sociedade que essa nota ela não demonstra um sinônimo de qualidade. Ela tem falhas. A realidade, realidade da escola, do que é a escola. Ou seja, aquelas escolas que têm um IDEB menor, ela deveria ter um investimento maior para quê? Para corrigir problemas. E naquelas comunidades onde tem muita evasão, por que os alunos estão evadindo? É para trabalhar? Os alunos estão evadindo porque tem problemas de violência na redondeza, que os pais têm medo de mandar para a escola, para ter políticas públicas naquela comunidade para que o aluno esteja na escola.
E isso não é discutido com a comunidade. E o que a gente vê como grave nesse debate eleitoral é que questões como essas não estão sendo discutidas, né? Porque o debate da qualidade da educação passa por políticas públicas, não só para a educação, mas políticas públicas para a comunidade, para a sociedade, especialmente aquelas comunidades mais pobres. Quando a questão é a reforma do ensino médio, o plano do governo do Haddad, ele diz de revogação, né, da reforma, uma vez que a reforma do ensino médio ela esvazia a questão dos conteúdos científicos e dá uma falsa ilusão de que o jovem ali vai ser profissionalizado e sair empregado, uma vez que, na verdade, esse jovem vai acabar servindo de mão de obra barata, né, pouco intelectualizada, porque se retiram todas as disciplinas, então esse estudante não é crítico, não tem uma visão crítica, e acaba servindo só como mais uma massa de manobra na mão dos empresariados. Já o Ciro, ele elogia essa coisa da profissionalização, ele fala que é um acerto, né, do projeto do Michel Temer. Então, no que tange a reforma do ensino médio, há uma dicotomia entre as duas posições, não é isso? Porque, veja, a revogação da reforma é a melhor saída, né? Tanto o Ciro como o Haddad, eles defendem a revogação da emenda constitucional 95, que limita os gastos públicos. Mas no caso da reforma do ensino médio tem essa diferenciação. Porque revogar a reforma, na minha avaliação, é a melhor saída para o país. É a melhor saída para o país. Porque a reforma, ela tem o objetivo de impedir que o aluno da escola pública acesse a universidade. Dificultar o acesso. Impedir, dificultar mesmo, porque se passam a ser obrigatórios só português e matemática, o aluno vai estudar em muitas escolas só português e matemática. Os outros componentes curriculares é optativo para o estudante, ou seja, o estudante estuda se quiser, e a oferta também é optativa para o Estado coloca professor se quiser. Ou seja, mesmo que o estudante queira estudar história, geografia, física, química, biologia, se o Estado não quiser ofertar professor, o Estado não tem nenhuma obrigação de fazer concurso para esses profissionais. E o que é muito grave, porque isso vai ter sérias consequências no ensino superior, porque os cursos de licenciaturas desses componentes vão se esvaziar. Qual o jovem que vai querer cursar história, ciência, biologia, física, química, se ele não vai ter perspectiva de emprego, de fazer um concurso e trabalhar no ensino médio? É muito grave essa lógica da reforma, né? Agora, entendo que, por isso que acho que a melhor saída é a revogação. E concordo plenamente que precisa revogar de imediato e fazer um amplo debate sobre o ensino médio no país. Agora, é importante também voltar esse debate da formação profissionalizante, especialmente para os jovens que estão desempregados, os desempregados, ou seja, para qualificar. Marco, o ensino médio, numa visão de retirar também conteúdos científicos para poder tornar esse espaço profissionalizante. Isso é um erro. Ou seja, o ensino profissionalizante ele precisa ter uma alternativa, mas a formação do ensino médio integral ela é necessária. Porque o jovem tem uma formação integral. Ele pode ter querer a opção de fazer o Enem para acessar o ensino superior, e ele pode fazer a opção de cursar o ensino profissionalizante depois do ensino médio. Porque também emprego deve ser assegurado a partir de políticas para emprego, a partir de diversas outras políticas que a educação perpassa por ela, mas também é necessário outras questões, outras políticas que fomentem a criação de empregos para os jovens. Não tenho dúvida. Esse cenário da campanha eleitoral, ela está muito interessante, né? E acho que é legal a gente fazer uma avaliação prudente sobre esse debate econômico que você traz, Luana. Só para concluir, o Sintese enviou para todos os candidatos uma carta compromisso aos candidatos a governador de Sergipe, a todos eles, tá? Nós estamos, inclusive, entrando em contato com os candidatos e vamos estar divulgando aqueles que se predisporem a assinar essa carta. Esperamos no próximo programa a gente poder estar aqui divulgando para todos os ouvintes. Obrigada, Roberto.
Agradeço também a você que acompanhou a gente mais uma vez nesse sábado e aguardo vocês no próximo sábado, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau, pessoal! De aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor.